nas proximidades do Parque Nacional do Xingu, a apenas 12 quilômetros da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, uma mineradora canadense obteve licença para construir a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. Em uma reportagem exclusiva para o Cidades e Soluções, o repórter Fabiano Vilela mostra os impactos previstos sobre as águas, o solo, os indígenas e as comunidades locais. São 7 horas da manhã, a gente está aqui na orla do Rio Xingu, no município de Altamira, no sudoeste do Pará. A gente vai viajar agora nessa lancha rápida, que é chamada de voadeira, que vai nos levar até a área onde a mineradora canadense Belossan pretende começar a fazer a extração de ouro na Amazônia. No começo de fevereiro, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará concedeu à Belossan a licença de instalação, que permite que a empresa comece a fazer as obras no local. Xingu é um dos maiores rios da Amazônia, um dos mais importantes e um dos mais bonitos também. A viagem teve que dar uma pausa porque a gente acabou de chegar na área de transposição do Rio Xingu, para a gente atravessar para o outro lado da barragem da usina de Belo Monte. Essa estrutura aqui foi construída depois que a barragem foi inaugurada aqui no Xingu, que bloqueou a passagem do rio. Aí para ir para o outro lado do rio, agora a gente tem que atravessar aqui por essa área. E a gente vai nessa van para pegar a embarcação lá do outro lado. A gente acabou de sair do sistema de transposição, já estamos novamente no Rio Xingu e ali ao lado é a barragem da usina hidrelétrica de Belo Monte. Nesse ponto o Rio Xingu foi represado e daqui para lá é a região conhecida como Volta Grande do Xingu. Essa região aqui já está impactada ambientalmente pela barragem da usina de Belo Monte. E agora com essa construção, com essa possível construção da mineradora Belossan, a previsão dos ambientalistas, das comunidades, é que haja novos impactos ambientais aqui nessa área. Desse ponto aqui, da barragem de Belo Monte, até a área de exploração mineral, são 11 quilômetros de distância. A gente está chegando agora aqui na Vila da Ressaca, que é uma das comunidades que ficam bem próximas da área de exploração mineral. Essa vila aqui é formada principalmente por família de garimpeiros que trabalham aqui há muitos anos. 250 famílias das vilas da Ressaca e do Galo, que vivem em áreas que serão diretamente afetadas pelo projeto, devem ser realocadas em uma região a 9 quilômetros do empreendimento. Segundo a Belossan, isso deve ocorrer durante a fase de obras para a instalação da mineradora. Nós queremos também os nossos direitos pelo tempo que nós moramos aqui, porque a gente vai sair daqui e vai chegar lá na Nova Vila. Nós temos nosso trabalho e tem muita gente que não tem nem como recomeçar a vida lá. Encontramos garimpeiros numa área de extração de ouro, numa região que já seria de propriedade da mineradora e que ela pretende explorar. Mas, por enquanto, todo o maquinário está aqui e os garimpeiros ainda estão atuando. Há quantos anos vocês estão com a atividade prejudicada aqui? Vai passar para 5 anos, 4 anos e meio. Depois que as terras foram compradas pela Belossan? Aí pronto, nós não fizemos mais nada. Deu só a grande pobreza e ficamos reciclando essas terras, como você está vendo, é reciclagem. Ela tentou cercar isso aqui para nós ficar dentro, tirar nós daqui dentro. Tentou 3 vezes, nós não aceitamos cercar. E o que ela fez? Ela fez uma denúncia na Polícia Federal, que nós tínhamos invadido a área. Quando ela chegou, ela encontrou nós aqui dentro. E eu não estou aqui para impactar com a empresa que vai, vamos supor, girar uma grande renda para o país, não. Eu estou aqui esperando que a empresa reconheça os meus direitos, né? Porque ela me encontrou aqui dentro.
Eu sempre vendo para a empresa, com nota, pago o imposto da prefeitura, pago o imposto do município, do estado. Está lá, todas as notas já estão em mão de advogado, porque eles diziam que nós era clandestino, não tinha como provar. Então, a gente provou, né? Existe uma quantidade bem pequena de garimpeiros que reprocessam o rejeito dos garimpos e eles também estão inclusos nos programas sociais de inclusão social e de participação desse grupo de interessados no processo de desenvolvimento e inclusão que vai acontecer aqui na região. Nós queremos o nosso royalties, que isso aí está no Código de Mineração, você vende a terra, o proprietário ele vende, se tem uma mina, ele vende o seu direito, mas ele ainda fica com 3% dentro da mineradora, isso aí é por obrigação, e o rejeito é todo nosso, e nós queremos a nossa área limpa. Vocês não se contentariam apenas com uma indenização e uma mudança de local para morar? Olha, a indenização é uma coisa muito pouca. Então, nós queremos todos os nossos direitos, porque nós estamos aqui e nunca pedimos para sair daqui. Existem 5 ações na Justiça contestando o licenciamento de Belosan. 2 delas são da Defensoria Pública do Estado do Pará, aqui em Altamira. A primeira ação civil pública ela foi movida contra a empresa Belosan e os supostos donos de fazenda, que se diziam donos de área de terra pública federal, se diziam donos das terras e venderam no montante todas as áreas de cerca de 7 milhões de reais para a Belosan, que a Belosan pagou, e tinha um compromisso de que quando entregasse essas terras, entregasse elas sem pessoas lá dentro. Todas as compras, compra e venda de posse, são operações, transações previstas na legislação brasileira, legais, e que serão mais adiante regularizadas junto com o INCRA, que é a autoridade competente. E essa segunda ação, de que se trata essa segunda ação? É uma ação agora de 2017 e é contra o Estado do Pará e a Belosan, e ela discute o não cumprimento da legislação ambiental e da legislação agrária no curso do licenciamento ambiental. A gente aponta que eles não fizeram esses estudos, principalmente das áreas do entorno, que são as comunidades rurais, e a área do impacto direto ela foi subdimensionada. Eles dizem no primeiro momento que foi 1.400 hectares, agora com a licença de instalação 1.500 hectares, mas nós identificamos que tem comunidades que elas estão diretamente afetadas e não estão dentro dessa área de impacto direto. Seja a área diretamente afetada, a área de influência direta, a área de influência indireta, elas foram definidas de forma técnica, científica, pelos profissionais competentes de cada área para essa definição e aprovado junto à SEMAS, que é o órgão competente. Essas áreas elas não mudam com o tempo. À medida que ela diz que a área é menor, os compromissos dela de realocação, de indenização, ele também se reduz. E qual é o custo para a sociedade? Para as comunidades rurais que estão no entorno, principalmente 2 grandes comunidades, que é a Ilha da Fazenda, que é uma comunidade tradicional, onde nós temos indígenas da etnia Chipaia e Juruna, e a comunidade Tatá. Essas 2 comunidades, por não serem consideradas diretas, elas vão ficar no meio de explosões, detonações, riscos de tráfico de veículos pesados e etc. Vai ter todo um trabalho de controle das detonações, elas vão ser combinadas com a região local, com os moradores locais, e a partir daí sim a gente vai fazer a detonação, que no máximo vai chegar a uma detonação por semana ou a cada 15 dias. A gente era daqui, né? Só que a gente estava morando em outra cidade. A gente veio pra cá pela Belosan, né? Que falou que a Belosan ia vir pra cá e tal, ia gerar emprego. A gente, vamos montar a loja de novo lá pra ver se o negócio cresce mais ainda, né? Vamos lá, aproveitando a promoção do Estúdio JS, entra aqui e confira nossas promoções aqui na cidade de Senador Zé Porfírio. A gente sabe que os impactos ambientais vão ser grandes na população, né? A população não vai conseguir de nenhuma forma, entendeu? Interromper no caso, a construção da Belosan, né? A gente tem que pensar nos benefícios e de que forma isso vai ser aplicado na sociedade, né? Nós podemos pegar esses recursos que está vindo, tá entendendo? E investir na infraestrutura, investir no turismo, na agricultura, tá entendendo? Para que depois, o pós-mineração, o município tenha as pernas fortes para andar sozinho aí.
Durante a implantação do empreendimento serão 2.100 empregos diretos e mais de 6.000 empregos indiretos. E durante a operação, 526 empregos diretos e mais de 1.500 empregos indiretos. Aqui nós não temos segurança, não tem policiamento aqui. É uma coisa que eu acho que é de suma importância que venha acontecer, que traga um destacamento de polícia para cá, porque a gente sabe que vai ter muita gente, né? Aqui nessa região onde a Belossan quer retirar o ouro, tem muita gente morando. São pelo menos 600 pessoas, entre garimpeiros, trabalhadores rurais e indígenas que não vivem em aldeias. E a mais de 10 quilômetros da obra, segundo os cálculos da empresa, estão indígenas das etnias Juruna e Arara, que moram nas terras Paquissamba e Arara da Volta Grande do Xingu. A gente chegou agora ao acampamento da mineradora Belossan, onde ficam os funcionários e também onde são realizadas algumas pesquisas. Aqui uma placa que informa a localização aqui. Até agora você já tem uma ideia de quanto se deve produzir de ouro? A gente está falando em 152 mil onças de ouro, que equivale a cerca de 5 toneladas por ano. E a expectativa é de que haja extração de ouro por pelo menos quantos anos? Pelo menos 12 anos. Então a gente está falando de 60 toneladas. Esse ponto aqui vai ser instalada a chamada planta de beneficiamento, não é isso, Mauro? É uma área muito importante de segurança máxima para o processo de produção do ouro, porque aqui, futuramente, deve ser utilizado o cianeto, que é uma substância altamente tóxica. O cianeto aqui que vai ser utilizado em tanques lacrados, selados. São 6 tanques. Apenas nos 2 últimos tanques é que de fato se utiliza, se neutraliza e se destrói a substância, então ele não vai ter contato com a atmosfera. A que distância essa planta de beneficiamento onde vai ser utilizado o cianeto fica de comunidades e do rio Xingu? A gente está falando mais de 9 quilômetros, considerando que a gente tem esse plano de realocação das famílias. De toda forma, se a gente falar em relação ao rio Xingu, a gente está falando de cerca de 2 quilômetros de distância. Aqui na aldeia Muratu vivem 20 famílias, 83 indígenas. E logo de cara o que a gente percebe chegando aqui é que essa comunidade ela não é isolada socialmente, digamos assim. Por quê? Ela mantém contato permanente com o homem branco, inclusive adquirindo hábitos das cidades. Independentemente disso, a gente percebe que essa comunidade, essa aldeia, ela preserva as suas tradições, ou seja, depende muito ainda das atividades relacionadas ao meio ambiente, à floresta, ao rio. Nós não estamos querendo mesmo que a empresa Belossan seja instalada na região, porque até hoje ninguém não sabe exatamente o que vai acontecer no rio Xingu. Eu acho que primeiro ela tinha que ouvir nós, ouvir nossa opinião, o que nós achávamos, para primeiro ela tentar conseguir a licença de instalação. Ela tentou ouvir nós, mas de um jeito muito errado, que até justamente no dia que ela veio, nós não estávamos nem sabendo, ela veio sem avisar. Foi um erro que ela fez, nós também já ficamos meio desconfiados dessa questão. Sim. Porque eu acho que assim, uma empresa que faz isso, ela pretende pegar uma pouca pessoa da comunidade e por tentar conversar sem conversar com a comunidade toda. A Belossan está distante mais de 10 quilômetros das terras indígenas Paquissamba e Arara da Volta Grande do Xingu. A FUNAI negou a entrada da equipe da Belossan nas terras indígenas Paquissamba e Arara da Volta Grande do Xingu, de forma que a empresa continuou o estudo em relação a indígenas desaldeados da região e apresentou, seguindo o plano de trabalho apresentado e o termo de referência da FUNAI, o estudo de componente indígena, junto à FUNAI e junto à SEMAS. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará é responsável pelo licenciamento de Belossan. Ela tem o dever de fiscalizar todas as fases do projeto, incluindo as chamadas condicionantes, que são as medidas socioambientais que a mineradora tem que adotar
para compensar os impactos da obra. No curso do licenciamento, a Secretaria levou em conta esse parecer da FUNAI de que não recomendava a concessão da licença enquanto essa questão indígena não fosse resolvida? Na verdade a SEMAS recebeu esse documento como um todo. O Estado ele não foi omisso a essa ação, muito pelo contrário. A empresa foi novamente notificada para que isso acontecesse e para que ela de fato efetivasse o estudo. Mas isso não impediria a concessão da licença de instalação? Não. Aliás, a situação dos índios preocupa também a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal. Eles entraram com 2 ações contra a Belossan, exigindo que a mineradora leve em conta os possíveis impactos ambientais e sociais nas comunidades indígenas. As ações ainda aguardam julgamento. A Convenção 69, que trata dos povos tradicionais, ela estabelece não só o direito de que esses povos tradicionais sejam consultados, mas de que eles participem da construção das medidas que vão permitir a convivência deles com essas mudanças que estão sendo sugeridas ali para a área. Além disso, o estudo de impacto ambiental apresentado pela Belossan, ele não atendia os requisitos estabelecidos não atende os requisitos estabelecidos pela FUNAI. Agora a gente veio para a aldeia vizinha, a aldeia Paquissamba. Ela, olhando assim, tem a mesma estrutura da aldeia Muratu. Aqui moram 27 famílias e a gente soube que aqui mora um dos indígenas mais antigos da região e a gente quer conversar com ele. 77 anos, né, seu Manuel? Sim, senhor. Nascido e criado aqui na comunidade. Se a mineradora se instalar, vai ser o segundo empreendimento aqui na região que já sofre o impacto da usina de Belo Monte. O que o senhor acha que pode acontecer se houver 2 obras em curso aqui na região? E muito impacto, porque a Belo Monte deixou acabado, né? E essa outra vem acabar com o resto que ficou atrás, porque ela vem trabalhar com um veneno aí de pegar o ouro, de procurar o ouro. Cianeto, né? E aí esse é que vai causar mais prejuízo pra gente. E isso que a gente está com medo dessa Belossan. Aqui nessa região de vale, cercada por floresta nativa, está prevista a instalação da barragem de rejeitos de Belossan. Pelo projeto inicial, seriam despejados aqui mais de 90 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Isso dá 1,5 vezes a quantidade de lama que vazou em Mariana e que atingiu o Rio Doce na maior tragédia ambiental brasileira em 2015. Mas depois de várias reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, esse projeto foi revisto e a capacidade reduzida para 35 milhões de metros cúbicos. Ainda assim, é metade da quantidade que vazou em Mariana. A forma de construção, a concepção, a própria localização da barragem, ela visa ao máximo a segurança da estrutura. Então todos esses pontos, junto com um monitoramento constante, ele vai dar toda a segurança à barragem de rejeitos. Minha preocupação é que pode poluir o rio, até porque agora, com o acontecimento da barragem de Belo Monte, os peixes estão muito fracos. Até agora mesmo nós estamos deixando de comer mais os nossos peixes naturais e comprando mais coisa da cidade, porque nós estamos com medo de comer o peixe do rio. Aí gastamos os peixes já estando desse jeito, se por acaso acontecer alguma coisa, vazar algum produto químico, nós temos medo de acontecer alguma coisa. No caso de uma hipótese remota, qualquer quantidade de cianeto que eventualmente chegar à barragem de rejeito vai ser muito menor do que o mínimo autorizado por lei para ser depositado em barragem de rejeito, o que não está previsto no empreendimento, e além disso vai ser decomposto por conta do próprio contato com a atmosfera e com o sol. Nessa região montanhosa, aqui atrás, a Belossan vai abrir 2 cavas de até 220 metros de profundidade, onde haverá a detonação de explosivos para a retirada dos minérios. Uma das cavas vai ficar perto daquela casa, lá no fundo, a apenas 150 metros do rio Xingu. É importante a gente frisar que, enquanto o rio Xingu está nessa direção, vamos colocar assim, a cava, à medida que ela vai sendo desenvolvida, ela vai para esse lado. Então, o ponto mais próximo da cava vai ser 152 metros na superfície, mas à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai aumentando essa distância.
O Ministério Público Federal também entrou com outra ação questionando a competência do Estado do Pará em licenciar a obra. A procuradora alega que há várias razões para que o licenciamento seja transferido para o IBAMA, porque o Rio Xingu é federal, a exploração de ouro seria em terras federais e que o IBAMA conhece bem os impactos naquela área da Volta Grande, porque é responsável pela fiscalização da usina de Belo Monte, que foi construída na mesma região. Esse pedido do MPF também aguarda julgamento. A Volta Grande do Xingu é um ambiente em monitoramento, é um ambiente em que é obrigatória a garantia da vida, seja de indígenas, seja de não indígenas, seja de ecossistema. Né? E que para que se garanta essa vida, tem que ter um controle do próprio hidrograma do Rio Xingu. O que significa isso? Significa que quanto mais impacto na Volta Grande, mais água tem que ser soltada para a Volta Grande e menos energia Belo Monte vai gerar. Né? O que a Volta Grande tem hoje é uma disputa pela água. A gente otimizou ainda mais a questão da água e vai ser utilizada a água de chuva e não vai ser mais utilizada a água do Rio Xingu. Vai ser utilizada a água de algum igarapé da região? Durante a fase de instalação, eventualmente vai ser utilizado poços para implantação e também um igarapé previsto a utilização de igarapé intermitente, que na época de verão ele fica seco. A empresa disse que não vai usar a água do Rio Xingu, mas a gente tem muito medo porque vai ter a vazão, né? Quando tem a vazão o rio fica muito seco. Então Belo Sun vai precisar de muita água para poder trabalhar. No último dia 20 de fevereiro, a Justiça do Pará suspendeu a licença de instalação do projeto, atendendo a uma ação da Defensoria Pública do Estado. O juiz Álvaro José da Silva Souza, da Vara Agrária de Altamira, considerou injustificável a demora de 3 anos entre a licença prévia e a de instalação para que a Belo Sun resolvesse essas questões de regularização fundiária e também da realocação das famílias que vivem na área, que, segundo o juiz, abre aspas, estão à mercê da própria sorte. A Belo Sun informou que recorreu da decisão, que desde 2012 tem um plano de realocação das famílias que está sendo amplamente discutido com autoridades e também com os moradores e que a empresa continua aberta ao diálogo. No fim de março, a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro julgou o recurso da Belo Sun e manteve a decisão do juiz que suspendeu a licença por 180 dias para que a empresa cumpra as exigências. Esse Xinguzão era o nosso pai e nossa mãe de pegar o boião, né? E a comida, o sustento, né? Água boa. Agora nós estamos vendo uma água suja aí que nunca mais a limpou. Parece que estão desmanchando barro toda a vida aí na barragem. Dependendo do senhor e da sua família aqui, não vai deixar aqui nunca, né? Rapaz, eu não tenho vontade de deixar aqui nunca. Só por morte mesmo, quando Deus chamar, né?